Obrigado, Eva. Minhas irmãs, meus irmãos, sintam-se fraternal e com muito sangue no coração, abraçados na noite de hoje, que vamos falar de um tema que vai continuar o que a Eva já estava falando. Porque nós vamos falar da força do amor na prática do bem. Na verdade, eu queria confessar que o nome inicial da palestra é a frase de um psicólogo da psicologia positiva que chama-se Ed Diener, um grande pesquisador, e que ele fala uma frase muito simples que eu gosto muito: fazer o bem faz bem. Mas, refletindo e por intuição, nós entendemos que seria importante trazer o sentido maior que nos leva a fazer o bem, que é o amor. Então vamos falar sobre a força do amor na prática do bem. Algumas premissas que eu gostaria de colocar. Tenho o hábito, de antes de começar um estudo, fazer um pré-estudo, né? A gente coloca umas premissas, algumas circunstâncias, algumas considerações. A primeira trata-se do momento de crise em que vivemos. Do ponto de vista de possibilidades de conflitos, de guerras, fora as que já ocorrem no miúdo, temos, é claro, ocorrendo na Ucrânia, a possibilidade na Polônia, uma possibilidade ali na região Japão, China, Coreia, a possibilidade da África, o mundo em crise. Mas Jesus já nos alertava, como está em Mateus 13, 49, 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu confesso que a primeira vez que eu li isso, eu falei, nada mais que justo. Chega uma hora, é necessário separar. Depois, quando a gente começa a entender que a gente pode estar do lado de lá, eu não sei de que lado eu estarei, a gente começa a se compadecer daqueles que não estarão mais aqui no planeta. E depois que a gente entende que se não formos nós, poderão ser também muitos aqueles que amamos, nós entendemos que esse ranger de dentes nos afetará a todos, ou diretamente ou através daqueles que amamos. É preciso fazer algo. E para isso, precisamos alargar a compreensão do amor para uma visão cósmica, que nos é dada por Joana no livro Jesus e o Evangelho. O amor é o hálito divino, vibração que equilibra o universo. Olhem que beleza. Vibração que equilibra o universo. E se equilibra o universo, é capaz de nos tirar dessa grande enrascada que nós estamos nos colocando. Só o amor. E este amor é a essência fundamental para a vida sob qualquer forma em que se expresse. Liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora. O amor é o nosso laço com o Criador. Não é por menos que quando Jesus é indagado sobre a síntese da lei, ele posiciona duas afirmativas, lembrando algo que já havia sido dito pelos profetas. Primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas, naturalmente. Mas se amarmos a Deus, estaremos vinculados ao cosmos, à criação, ao Pai, a todos nós. E esse a todos nós, ele expressa em continuidade quando ele diz, e ama o próximo como a ti mesmo. Então é o amor, é este amor a síntese da lei maior.
Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes 2 mandamentos dependem os nossos destinos, o destino de nosso planeta. Mas falando em nosso planeta, como nós sabemos que esta nau é guiada por Jesus, eu afirmo com absoluta certeza que o que quer que venha a ocorrer, no final, nós chegaremos no porto seguro. A condição da viagem é que me preocupa. Mas se entendemos, então, a condição do planeta e o que Jesus nos afirma de amor, concluo, e aqui já poderia finalizar a palestra. O amor é a cura para o mundo. Se entendermos isso, e se entendemos, é suficiente. Se todos nós entendemos que através do amor e da prática do bem, que é a nossa capacidade de materializar o amor, mediante até a nossa dificuldade de sentir o amor em toda a inteireza. Mas na prática, nós vivenciamos. Na prática, nós sentimos. Na prática, nós refletimos um no outro um pouco deste amor que ainda estamos aprendendo a amar. Então nós vamos trazer agora, começando aí sim, um detalhamento do tema, o amor e suas expressões. E aqui trazemos 3 expressões do amor: a fraternidade, a caridade e a felicidade. Olha que maravilha. Nós temos o hábito, equivocadamente, vou começar falando da felicidade, de colocar essa felicidade alinhada nem com os nossos desejos básicos, mas com os nossos anseios, nossos sonhos e alguns desejos que fogem às nossas necessidades. Não é desta felicidade que falamos. Falamos da felicidade no sentido verdadeiro, aquela que nos é atualmente relativa, dado a nossa condição espiritual. Então, o amor, em sua expressão genuína, nós chamamos de fraternidade. O amor em ação, nós entendemos como a prática do bem. E o amor, em sua colheita, é a felicidade. Porque aquele que ama, colherá felicidade. Mas e a mãe que sofre pelo seu filho? É claro que sempre existem razões ligadas a um pretérito muitas vezes entrelaçado. Mas a mãe sofre hoje para que amanhã ela possa ver seu filho melhor e ela aí sim vai irradiar em felicidade. Então nós vamos destacar um pouco a felicidade e afirmar que a felicidade é uma questão de escolha. Trouxemos aqui apenas o extrato de uma pesquisadora na psicologia positiva que pesquisa muito o amor e a felicidade, que é a doutora Sonja, e o nome vocês podem tentar ler. Não é um nome. Eu já coloquei até que naquele tradutor do Google, porque ele fala, mas eu achei que ficou tão esquisito. A doutora Lyubomirsky, que é uma psicóloga, obviamente não é brasileira, pelo nome, que tem um profundo estudo, mas ela nos afirma que as atividades intencionais, vejam o detalhe, intencionais, mudanças volitivas, norteadas pela vontade, oferecem as melhores perspectivas para aumentar e sustentar a felicidade. Então, na felicidade, há uma questão de vontade, de intencionalidade.
Mas para isso são necessários esforço concentrado, compromisso constante. Somente atividades intencionais podem gerar mudanças sustentáveis ao bem-estar e na felicidade. Mas o que nos dizem os Espíritos? Para que não caiamos no engodo de perseguir uma felicidade ilusória que hoje nos é apresentado, estimulado e incentivado pelos meios sociais. Eu fico impressionado como veículos sociais, as redes sociais, projetam imagens de algo que eles chamam de felicidade e que, na verdade, não são nem condizentes com a realidade atual e totalmente dissonante do que verdadeiramente significa felicidade. Então, quando a gente olha aquela rede social, mesmo pode até ser, aspas, verdade aquilo, mas não se trata da felicidade, como nós temos que entender. Então, nós vamos solicitar ajuda aos Espíritos. Questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Ainda não está. Mas enquanto isso não se verifica, poderá o homem conseguir uma felicidade relativa? Resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Dói, mas é verdade. Isso é verdade. Somos os obreiros dos nossos dissabores. Mas não é por isso que vamos ficar parados. Não é por isso. Vamos entender o amor e a prática do bem como caminho para a felicidade. Então, praticando a lei de Deus, muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua experiência ainda grosseira. E na 922, Kardec é mais direto ainda. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Muitas das vezes. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Vejam a pergunta de Kardec precisa. O que realmente poderá haver de comum na felicidade para todos? Não a felicidade da aparência, não a felicidade do dinheiro a mais, não a felicidade da saúde, muitas vezes dilipendiada no uso de recursos de droga, bebida e por aí afora. Então, os Espíritos respondem com relação à vida material. Porque muitas vezes as pessoas, quando pensam em felicidade do ponto de vista espiritual, falam, isso aí deixa para depois que eu desencarnar, né? Que é um equívoco crasso e grave. Que apesar de encarnado ou reencarnado, o meu processo, tanto evolutivo quanto do que eu vou prestar conta, ele continua, seja lá ou seja cá. Mas eles, os Espíritos, respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Ponto. Mas eu tenho mais do que necessário. Não precisamos para ser felizes. Mas eu queria isso. Mas não precisamos. Minha mãe sempre gostava muito de viajar e conseguiu, né? O meu pai não gostava, meu pai tinha medo de viajar. E aí minha mãe, depois que meu pai desencarnou, viajou muito, né? Mas ela mesmo falava, não tem problema não, se o dia que eu desencarnar, eu vou continuar viajando. O espírito é livre, dentro de suas capacidades espirituais, é claro. E com relação à vida moral, do que se trata a felicidade?
a consciência tranquila e a fé no futuro. Gente, só precisamos cuidar de ter a posse do necessário, ter a consciência tranquila e uma fé no futuro. No mais, é invenção de moda nossa. No mais, é sofrimento que nós plantamos e colhemos. E em que consiste, olha só, já vai lá no 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Eu sei que eu não sou um bom espírito, mas eu vou olhar para ele e falar, bom, quero chegar lá. O que significa a felicidade lá? Olha que bacana. Conhecerem todas as coisas. Bom, eu ainda não consigo. Não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões. Bom, tudo bem. Já não estou tão forte nisso. Mas ainda tem aqui umas escorregadas em algumas coisas aqui, né? Com mais intensidade ou não. Mas vamos lá. Outra coisa que consiste a felicidade. O amor que os une. Ué, amar eu posso amar. Me unir àqueles que eu amo, eu posso. Esses espíritos não experimentam as necessidades, nem o sofrimento, nem as angústias. Ah, mas eu ainda experimento. Mas são felizes pelo bem que fazem. Opa, esse eu posso fazer. Então olha que interessante. Amar e fazer o bem, que são atitudes que nos condizem e nos levam à felicidade, eu posso fazer. Então o que eu preciso? Fazer. Agir. Então qual é a conclusão? Que fazer o bem faz bem. E além de fazer o bem faz bem, que na verdade para mim é um corolário científico da expressão de Kardec, fora da caridade não há salvação. Que no que se refere ao que nós lembramos no começo da palestra, quando nós dissemos que o amor é capaz de curar o mundo. E o amor no mundo precisa se expressar através da prática do bem. Porque estamos em sofrimento. Precisamos ajudar uns aos outros. E esse amor, então, que vai para a prática do bem, ele cura o mundo, ele nos garante o quê? A salvação. Fora da caridade não há salvação. Está claro isso? O que nós resumimos, então? O amor é capaz de curar o mundo. Eu sou capaz de amar. Tudo bem, aquelas outras coisinhas que eles listaram ali, né? Eu ainda estou lutando, mas amar eu posso. Mas eu ainda não consigo ter o amor em maior expressão e amplitude, mas eu posso fazer o bem. Podemos ou não podemos? Ah, mas eu não sei aonde fazer o bem. Aham. Vocês estão no lugar certo. Num dos. Eu recomendo, venha ao sábado, marca para falar com a Eva. Porque o primeiro dia que eu tive a oportunidade de conversar com a Eva, eu me arrependi de não ter trazido um caderno para anotar um número de possibilidades que ela me falou. Eu até falei para minha esposa Cristiane, falei, vai ser difícil escolher. Tamanha a possibilidade de coisas que existem para fazermos o bem. Mas eu, audaciosamente, eu gosto muito de Jornada nas Estrelas, vocês conhecem? Audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Mas aqui nós estivemos e vamos voltar. Práticas para ser feliz hoje. Não trouxeram o caderno para anotar? Não tem problema. Vai ficar lá no site, lá no YouTube do Viana. Disseminando o amor fraterno através da prática do bem. Na verdade, isso é um extrato de um estudo que a gente faz sobre felicidade, à luz da doutrina espírita. E vou trazer algumas práticas, três são práticas com relação à vida, em resposta ao contexto de vida. 3 são práticas de doação. E uma é uma forma de ser, é uma filosofia de vida. Então, com essas 7, não mais do que isso,
dá para a gente sair daqui lembrando. Ok? Vamos falar então das atitudes para a vida. Primeiro, expresse gratidão. Eu agradeço a Eva pela história que ela contou de gratidão do amigo doador. Porque eu achava e acho sensacional essa ideia, mas eu me perguntava de onde Eva tirou essa ideia. E hoje eu soube a história. E eu me lembrei de uma história, uma avó chamava-se Vó Chica. Aliás, esta imagem, esta também é Vó Chica, que é uma benzedeira muito conhecida no Brasil e que desencarnou há pouco tempo, 108 anos. Então, para lembrar da avó Chica que eu estou falando, que é a avó Chica que morava na Fundação João de Freitas, de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde esse mineiro que vos fala frequentava uma cidade espírita Guarani, do Centro Espírita Fé e Caridade. E todos os domingos ia visitar as vovozinhas. Uma delas era a avó Chica. Um dia, ela tomou um tombo e ficou com o braço doendo. E ela tinha uns lábios muito grandes. Ela era filha do tempo da escravidão. Ela foi liberta na época. Ela não era escrava, a mãe dela era. E ela com os lábios muito grandes, ela falava, meu filho, falava assim mesmo. Está doendo muito. Eu falei, tá bom, vó Chica. Eu tinha um irmão que estudava medicina, falei para o meu irmão, ele trouxe um outro amigo que também estudava medicina e que era muito bom nessa parte, passou lá, visitou, medicou, passou uns exercícios. Depois disso, todos os dias que eu ia, quem quer que tivesse, eu sentava, ela chamava, vem cá, chamava outra pessoa, e eu sentado lá dela. Você conhece esse menino? Não. A pessoa muitas vezes, não, é um menino muito bom, me trouxe um doutor, graças a ele, hoje eu faço isso. Anos e anos ela expressou gratidão. E eu tinha que chegar em casa e agradecer meu irmão. Porque eu não fiz praticamente ou absolutamente nada. Foi apenas um correio da necessidade de outro. Então a gratidão é isso que as pessoas expressam. E olha que legal. É isso que eu queria que você expressasse atenção. Pessoas que cultivam a gratidão. Não sou eu que estou falando, estão nas pesquisas da psicologia positiva, feitas com pessoas que praticam, comparando com que não praticam, todos os critérios científicos. Dormem melhor. Tem menos enxaqueca, menos problema de pele, tosse e náuseas. Melhor que botox. São mais bem dispostas, otimistas, mais inclinadas a ajudar os outros. Experimentam menos raiva e amargura. Entendam bem, isso não é uma fala de quem gostaria que fosse. É a resposta de pesquisadores que mostram que é. Tem mais autoconfiança, autoestima, lidam melhor com o estresse, desfrutam de relacionamentos interpessoais mais harmoniosos. Vocês tinham ideia que gratidão fazia tão bem? Quanto custa ser grato? Quanto? Precisa tirar uma receita? Tem que chegar escondido na farmácia? Para ninguém te ver, estou tomando remédio controlado, Deus me livre, que nada. Se precisa, é o que deve ser feito. Mas eu conheço pessoas, pelo campo da psicologia, a gente atende, que tem vergonha, fala, meu filho, não tenha vergonha. Você deve pedir um remédio para algo que você expressa no corpo. Não imaginamos o que somos e nossas atitudes que expressamos no comportamento. Mas vamos lá. Outro, perdoar. E é interessante que eu tenho vários livros nessa área, porque é uma área que há muito tempo que eu pesquiso. E aí eu fui observar que quando falam do perdão, os pesquisadores não falam assim, cultive o perdão. Eles falam, aprenda a perdoar. Por que será? Veja bem. Gratidão, eles falam, cultive a gratidão. Porque a gratidão, não é todo mundo que é grato, mas a gratidão não é... Você é grato. Agora, perdoar, eles dizem, aprenda a perdoar.
Aprenda. E aí eu me lembro da passagem do Máscara de Ferro, que anos e anos perseguiu o Divaldo Franco. E como é que ele se sensibilizou? O dia que o Divaldo acolhe uma criança largada e que ele acolhe para cuidar, que era exatamente a mãe desse espírito reencarnado. Recomendo o filme. Ou a leitura do livro Semeador de Estrelas, eu gosto muito, que é um da Sueli Caldas. Tem outros do Divaldo que contam. Mas vejam bem, é a força do amor na prática do bem. Vejam bem. O perdão foi sensibilizado mediante ao bem, não foi mediante aos discursos. Porque o que a gente fala nem sempre é o que a gente faz. Olha, toda vez que eu falo isso, tem um sopro aqui, tá vendo? Pensa nisso. Vocês acham que é fácil? Vou dizer que não, porque muita gente está falando, a intuição vira e fala assim, olha o que você vai falar. Depois você lembra. Depois você lembra. Eu adquiri o hábito mais recente, que eu não fazia antes, com a internet permite, eu me assisto. Única e exclusivamente para aprender alguma coisa. Sério. Porque os espíritos nos auxiliam. E quanto ao perdão, Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, traz uma frase muito bacana. O que sinto em relação ao passado, satisfação, orgulho, amargura e vergonha, depende inteiramente das lembranças. E aí vai depender da carga de energia psíquica que eu ficar colocando na recordação. Ok? Na repetição da lembrança. A única saída, nós já vimos que os Espíritos nos dizem, que eu estou olhando aqui o que um pesquisador fala, desse deserto emocional é promover uma mudança nas ideias, reescrevendo o passado, perdoando, esquecendo ou apagando as lembranças ruins. Alguns pesquisadores falam em ressignificar, outros dizem, você não precisa perdoar, basta você não querer vingar, que é, na verdade, uma forma de acomodar o nosso estado ainda que não compreende um perdão em toda a envergadura. Esquecer não é esquecer o que aconteceu, é esquecer o mal. É outro ponto. E nós temos, por isso, que aprender. Mais uma dica. Terceiro comportamento. Exercer gratidão, aprender a perdoar e disseminar o otimismo. Sem economia. Ser otimista. Sorrir. Acreditar. E tomar cuidado que nós temos uma técnica de empatia pela desgraça. Você sabe o que é isso? Empatia pela desgraça. A pessoa chega o seguinte, olha, eu estou com dor de cabeça. Eu estou da cabeça até aqui na coluna. Estou todo entrevado. Não tem essa expressão que o pessoal fala? É competição, é empatia pela dor, é empatia pelo sofrimento. E tem gente que acredita que isso vai estimular o outro. Você está me entendendo? Não, minha dor é pior que a sua. Fique feliz. O cara machucou um pé, eu machuquei os dois. Você devia estar feliz na vida aí. Meu Deus. Nós temos que disseminar o otimismo realmente. Não é também aquele otimismo que não enxerga a realidade. Você parte do princípio. Você acolhe a dor, mas olha para frente com esperança. Então nós não podemos nos render uma observação pontual sobre isso, a onda pessimista que invade os corações. É claro, temos que ter consciência, no caso, do que está ocorrendo no mundo, mas a certeza de que Jesus está guiando a nau.
tem que fazer com que o otimismo invada nossos corações. Portanto, não vamos replicar notícias que desestabilizem as criaturas, que não contribuem. Aliás, contribuem com informações duvidosas e tendenciosas. Agradecer, aprender a perdoar e disseminar o otimismo e a esperança. Vamos falar agora de 3 doações. A primeira, doe um pouco de seus recursos. Que não precisa ser só a remuneração financeira. Abre o armário, vê aquelas roupas. Recentemente, eu fiz uma caridade forçada. Porque eu viajei, ficamos uma semana fora, e aqui em João Pessoa a umidade é fortíssima. Então, quando eu cheguei em casa, eu abri o meu armário, mofo, sabe aquele cheiro de mofo? E aí eu fui olhar minhas gavetas, que mal abri, porque estava tudo abarrotado de roupa. Na verdade, eu me obriguei a ter só um lado assim de armário. Falei, só isso aqui basta. Mas estava um caos. E aí, o que eu fiz? Limpei, alguns no sol, lava, arruma, e vamos doar. E olha o que eu conheci. Um cemitério de roupa usada no deserto do Atacama. Como nós permitimos isso? Gente, meu armário estava igual a Atacama. Sério. E aí eu separei tudo e arrumamos, tal. Cristiane, minha esposa, é porque eu já estava para fazer. Deixa eu cheguei. Uma semana depois, falou, não, vamos fazer agora que eu vou levar. Lá para Viana hoje. Falei, hoje é hoje? Hoje é daqui a pouco. Falei, então, pois não, vamos lá. Você sabe que a mulher, a gente tem que ceder pela inteligência que elas têm, né? Ela falou, hoje é hoje. Ela me lembrou que tinha esquecido, que hoje, era sexta. Vamos embora. Separei tudo, já estava preparado para isso e trouxe. No outro dia, pensando nisso, me veio a seguinte pensamento e intuição. Você acha que fez algo de bom. Olha seu armário e veja o bem que você fez para você mesmo. Eu falei, mas tá bom. Então vou fazer o seguinte, eu vou agradecer a todo mundo que costurou as roupas, verdade. Vou agradecer a Alviana pela oportunidade de direcionar essas roupas, porque eu me beneficiei. Meu armário está um brinco. Botei agora um antimorfo, mais fácil de achar roupa. E ainda comprei essa camisa bonita. Está vendo? Então, nós temos sempre um pouco a doar. E se não temos bens, temos de nosso tempo. Console aquele que sofre. Veja bem, então, dou recurso. Olha em casa, vamos ter coisas. Não façam como eu. Façam como eu fiz, porque minha mulher me instruiu bem. Vá, é hoje. Mas vamos doar o nosso tempo. Consolar aquele que sofre. Dar uma atenção. E aqui, eu gostaria de lembrar, e a música falou de Maria, no caso de Maria, a mãe de Jesus. Esta mulher, grande mulher, a maior mulher da humanidade, que estava aos pés da cruz do Senhor, acompanhado de outras mulheres e do menino João, quase adolescente, porque se fosse homem, eles não permitiam que homens chegassem perto da cruz. Mulheres e jovens para crianças podiam. E João amparando Maria, Maria se aproxima de outra mulher que chorava e pergunta por que ela chora também. E ela fala, meu filho Dimas está na cruz. Como ele sofre.
Maria abraça aquela mulher. E ela fala: este que está ao centro lhe prometeu que ele estará ao paraíso junto com ele. Como eu gostaria, mas eu não sei. Já não sei quem é mais meu filho. E Maria fala: mulher, se este que está ao centro diz ao seu filho que ele entrará com ele no paraíso, é porque ele vai, ele irá. Como sabes? Porque este que está ao centro é o meu filho. E ela abraça essa mulher, consolando em meio à sua dor. E nós, muitas vezes, impomos condições para ajudar. Ah, mas eu não posso. Também tenho as dificuldades. Temos, vamos continuar a ter, vamos fazer o bem e continuar tendo. Este é o nosso momento evolutivo. Mas aquele a quem socorremos terá a sua dor atenuada. É a fraternidade, é o amor através da prática do bem. E a terceira doação: doar os recursos, doar o tempo e doe seu sangue. Porque aqueles que não puderem doar o sangue vão estar aqui, como se diz no interior, dando sangue no trabalho. Trabalhando do bem. Gente, vai ter música, gastronomia. Precisa falar mais alguma coisa? Plantas, brachó, bazar e amor. Muito amor, muita fraternidade. O ano passado eu já estava aqui, não me lembro, realmente eu não pude vir, não me lembro nem se eu estava viajando. Este ano eu estarei. Na impossibilidade já da idade. Vocês sabiam que 65 anos é a idade que realmente, na Organização Mundial de Saúde, significa a terceira idade, a velhice? Até lá é adulto? Quem me falou isso foi minha filha. Eu fiz aniversário no dia 2. Né? Aí minha filha chegou uma semana e disse: pai, descobriu uma coisa bacana. Eu falei: o que foi, filho? Quem tem 65 anos, aí sim está na velhice. Você tem mais uma semana de adulto. É. Que bom. Peço a Deus, mas tantos anos na velhice. Mas vamos em frente. E a última coisa que eu gostaria de trazer aqui é uma filosofia de vida. Então, 3 doações, 3 atitudes perante a vida: gratidão, perdão, não é isso? Otimismo, doar recursos, doar o tempo consolando, doar o sangue. É uma postura: seja bondoso e generoso. É difícil. Gente, as pessoas nem olham para os outros na rua. Às vezes eu vou sair assim, levo o filho, eu vou sair na porta do colégio, quando vem alguns pais atrasados, estão no tempo dele, né? Mas aquilo parece uma multidão entrando. Ninguém para, nem olha. Gentileza, bondade. Meu pai era um gentleman. Eu agradeço a Deus por isso. E meu filho de pequeno, quando ele via, porque eu não consigo entrar no elevador sem botar a mão e deixar as pessoas entrar primeiro. Aprendi com o meu pai. Você aprende. E meu filho pequeno já fazia isso. Agora está precisando voltar a fazer. Vai ficando adolescente, né? Tem que lembrar algumas coisas. E a gentileza, a bondade, é algo muito interessante. Pesquisas. Veja bem, ser bondoso e generoso reduz a depressão.
vou repetir, reduz a possibilidade ou estado de depressão. Poderia parar por aí. Claro que eu entendo uma ressalva importante, que quem se encontra no estado psíquico de depressão tem dificuldade. Mas, invariavelmente, quando eu trabalho com meus pacientes na psicologia, que eu sou psicólogo, eu não sou médico psiquiatra, eu recomendo aos meus pacientes, principalmente, que tem muitos pacientes que são espíritas. Não sei porquê, né? Mas eu falo para eles, meu amigo, qual é a atividade do bem que você está envolvido? Qual? Nessa hora eu sou duro. Vamos lá. Aí eu procuro saber a casa dele, pesquiso onde ele trabalha, e olha, ó, mostra a lista da Eva lá do lado de lá. Tem isso, tem isso, tem isso. Meu filho, faz alguma coisa. Ah, isso eu não consigo. Faça alguma coisa. Leva uma percepção melhor do outro, encoraja na apropriação, na apreciação dos seus próprios recursos, promove saúde, aumenta a confiança, desenvolve um senso, tem um errinho aí, de significado e valor. Gente, é por isso que eu vou hoje, após pesquisas, anos de pesquisas, lançar um novo fármaco. Não sou médico, não sou bioquímico, mas sou mineiro. Mineiro vai quietinho, mas faz. Então eu vou lançar um novo fármaco para vocês. Não é em primeira mão, mas aqui será. E ele está custando R$0. Com o último aumento, ficou novamente R$0. Chama-se Fraternal. Em oposição a alguns nomes parecidos que tem aí. Fraternal. A droga dele é o amor ao próximo. 1 miligrama. Distribuição gratuita para todas as idades, sem restrição de uso. Efeito colateral principal: felicidade. Então, meus amigos, a receita está dada. Não precisou nem doutor Bezerra psicografar aqui para passar. Fraternal. Pratiquem quantas vezes vocês quiserem por dia, mas ao menos uma vez. O efeito é impressionante. Quando eu fiz um curso de psicologia positiva, uma universidade americana, online, tá? Com a boa ajuda de um tradutor. E nós tivemos uma atividade que era de gentileza, que foi logo no começo da pandemia. E a atividade que cada um propõe. A que eu propus foi o seguinte: eu fui a um local, em alguns locais, e eu entrevistava a pessoa, estava começando a pandemia, e perguntava a ela o seguinte: posso te fazer uma pergunta? Ela, pois não. Aí eu perguntava, como você está se sentindo? E ouvia. Apenas o ato de ouvir, e eu falava, em gratidão, gostaria que você escolhesse um chocolate. E eu estava com a caixa cheia de chocolate. Os olhos brilhavam. E ao final eu perguntava, qual foi a sensação de receber algo após você ter feito um favor que eu lhe pedi? Foi um exemplo prático que eu aprendi do fraternal. É como se eu estivesse distribuindo fraternal. Toma aqui, meu amigo. É grátis. Tarja branca. Distribuição gratuita para todas as idades, sem restrição, com um único efeito colateral: a felicidade. Portanto, preparando para finalizarmos, eu gostaria de observar uma frase que também está nos livros, que os estudos demonstram que fazer atos benevolentes regularmente, de fato, faz que as pessoas se sintam mais felizes. Não precisei entrar aqui na justificativa que as meninas é que fazem isso, né? É dopamina, ocitocina, são as meninas. As meninas é que fazem isso. Mas, na verdade, é o espírito. As meninas são uma manifestação no corpo. É o espírito
Ele faz essa manifestação de felicidade e para ele faz bem. E não é só feliz no momento em si, mas também durante um longo período. Só uma ressalva. Especialmente se a pessoa não contar a ninguém. Ixi, já contei para vocês algumas minhas aqui, mas tudo bem, não esperar nada em troca. Veja bem, gente, isso aí, Quo vadis Domini. Eu disse que é uma questão de escolha, e ao final, eu gostaria de lembrar o momento em que o mestre caminhava, ou melhor, Pedro, fugindo de Jerusalém, com medo de ser preso e de ver depois ser morto. Ele vai fugindo de Jerusalém e ele vislumbra o Cristo, que já estava no mundo espiritual, mas que lhe aparece caminhando em sentido contrário. E Pedro olha, Senhor, eu fico imaginando isso se fosse eu, Jesus, nossa Senhora, abaixa, como é bom ver o Senhor. E ele passa por Pedro. E Pedro faz a pergunta, Quo vadis Domini? Aonde vais, Senhor? E Jesus disse, eu vou a Jerusalém, socorrer aos teus irmãos, porque Pedro estava fugindo, para ser novamente crucificado, porque eles precisam de mim. Prontamente Pedro dá meia volta, entende o recado. Muitos de nós argumentaríamos, mas Senhor, tá feia? Não. Quo vadis Domini? Senhor, aonde vais? Jesus vai sempre em direção aos que precisam de consolo, de conforto. Então, se eu verdadeiramente almejo seguir a Jesus, que siga na direção do meu irmão que sofre. Finalizando, trazendo uma mensagem de Joana de Ângeles. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Assim, o amor deve ser a causa, meio e fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseios de plenitude. Disse que o amor é a cura para o mundo. E para nós, o amor é o grande desafio. E o caminho do aprendizado do amor, inequivocadamente, passa pelo caminho da prática do bem. Que Jesus nos abençoe a todos.